Olá pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Mais uma vez aqui, né, ao vivo, respondendo algumas perguntas aí dos seguidores, né? E assim, teve mais uma vez, tem várias perguntas aí, pessoal. Às vezes até durante aqui a conversa o pessoal vai mandando algumas dúvidas, algumas coisas. Na semana passada, quando eu respondi algumas perguntas, a conexão tava ruim, caiu um pouco, a primeira parte não ficou gravada, né? O pessoal pegou só a segunda parte, onde eu falei sobre a parte de mercado de trabalho e tudo mais, né? Dessa vez, tomara que a conexão aqui mantenha, né? Eu tô aqui no CT, né? Tô aqui no rancho, na fazenda. E eu vou estar respondendo algumas coisas aí, né? Algumas dúvidas, algumas perguntas, novamente sobre treinamento, sobre parte de rédea, né? De como ajustar cavalos, essas coisas assim, né? Como mais uma vez, é o que eu sempre digo, não dá para eu entrar em detalhes demais, porque senão estende muito, né? Mas dá para dar uma explanada sobre os assuntos aí, né? Dá pra gente bater um papo, né? Ah, a primeira pergunta que me fizeram, assim, não é a primeira, mas assim, é que eu achei bastante interessante, porque desde a semana passada a pessoa me enviou essa pergunta, né? E hoje enviou novamente. Me perguntou sobre o cavalo dela tá andando com a cabeça muito para cima, né? Tá andando com a cara para cima, né? Em vez de andar colocado, tá com a cara para cima, né? Ah, o que ele falou, o que eu costumo fazer, como é o manejo de um animal desse, né? Se eu tenho alguma coisa que eu costumo fazer. Bom, a gente primeiro tem que descobrir o porquê que esse animal está andando com a cara para cima, né? Geralmente, o que acontece? O cavalo põe a cara para cima, né? Geralmente para defender na embocadura, né? Então, assim, como eu disse na semana passada, se um cavalo vem para minha mão e ele está reagindo, está defendendo, está levantando a cabeça, está balançando, eu já peço para dar uma olhada na boca dele, né? Ver se é ponta de dente, está pegando na bochecha, na língua, onde que pode estar o problema, né? Não sendo isso, eu elimino a possibilidade de estar doendo alguma coisa ali, né? Os cavalos têm por reação, quando você põe a mão na boca deles, eles erguerem a cara se não sabe ceder e encaixar, certo? Por que o cavalo descanhota, vamos dizer, por que ele põe a cara para cima e levanta, uns abrem a boca? Porque o que acontece? O bridão corre para cima, né? Quando ele faz isso, ele abre a boca, o bridão vai para cima, ele tira a ação do bridão, né? Ele tirou a ação do bridão, para ele tá bom, né? Então, muitas vezes os cavalos reagem para cima justamente para tirar a ação da pressão que está dando na boca dele, né? Como eu faço para um cavalo não fazer isso comigo, né? Todo cavalo que reage para cima, né, ele põe a cara para cima, o que eu faço? Eu puxo ele mais para cima, né? O cavalo é inverso. O cavalo, se ele tá assim e eu quero que ele faça assim, eu causo desconforto dele de uma tal maneira para cima que ele venha para baixo. E quando ele vem para a posição que eu quero para baixo, eu alivio para ele. Eu mostro para ele onde é mais confortável, né? É fácil, né? Não é fácil. Por quê? Porque eu tenho que empurrar o cavalo. E outra, eu faço isso com o cavalo em movimento, né? Eu nunca faço isso com o meu cavalo parado. Eu não quero comprar uma briga com ele parado, né? Eu quero que ele se movimente, vou dando pressão de perna nele, vou empurrando ele para cima do bridão, ele vai levantar a cabeça para cima. Quando ele levanta, eu incomodo ele para cima até mostrar para ele onde que é o lugar dele para baixo, né? Isso, pessoal, você tem que saber fazer e tem que saber o tempo da resposta do cavalo. Por quê? Porque a hora que o cavalo responder, que ele vir para a posição, eu tenho que aliviar para ele, entendeu? Isso, assim, né, é o jeito que eu trabalho, né? Não estou falando que tem jeitos certos ou errados, eu estou falando do meu jeito que eu trabalho, né? Então, assim, um cavalo que ergue demais a cabeça, eu faço isso, né? O meu método de ajudar ele a vir para a posição que eu quero é isso, né?
Tem gente, por exemplo, aí entra, uns me perguntaram, aí complementando a pergunta, se eu usaria artifícios, né? Se eu usaria uma rendilha, se eu usaria uma gamarra, se eu usaria uma rédea alemã, se eu usaria o martingale solto, né? Tem o mais fixo, tem o solto. Então assim, aí é artifícios, né? Aí já entra numa coisa, e vamos dizer assim, muita gente me pergunta, e eu gravei um vídeo falando sobre a rédea alemã, tá? Um monte de gente falou para mim que a rédea alemã é proibida, e eu sei que a rédea alemã é proibida. Alguns países não aceitam a rédea alemã, principalmente em competições. Eu não estou falando que ela é legalizada, vamos dizer entre aspas, mas a gente sabe que muita gente usa, né? Muita gente usa como recurso, aí é da consciência de cada um, né? Não vou entrar em detalhe, em mérito de falar se é certo, se é errado, mas eu não utilizo, né? Eu acho assim, tem outros meios de eu chegar no que eu quero sem utilizar os artifícios. Se caso é necessário eu pôr uma rendilha para eu limitar o meu cavalo, beleza. Mas eu procuro fazer com o meu cavalo o mais natural possível, tá? Eu procuro que ele me responda e eu ponha ele no lugar que precisa sem obrigar ele a ficar ali, entendeu? Que ali seja confortável para ele. A mesma coisa serve para a gamarra, que o pessoal me perguntou. Ah, a gamarra, não, é só torar a gamarra e o cavalo não põe a cabeça para cima. Não. Você faz isso, você cria um cabo de força com o cavalo. Ele vai encostar, ele vai escorar na gamarra e ali, vamos dizer, se estourar um mosquetão da gamarra, ele te quebra o nariz, né? Então, pessoal, tem alguns recursos e alguns artifícios, mas eu não começo com eles. Eu começo, se o cavalo me entrega da maneira mais fácil, não tenho por que eu usar um tipo de coisa dessa, né? Complementando já nesse sentido da gamarra, o pessoal me pergunta, então por que você usa gamarra? E se eu treino com gamarra? Geralmente eu não treino com gamarra no dia a dia. Eu faço exercício sem gamarra. E depois no dia da prova, ou antes aqui, dou umas passadinhas com gamarra, mas com a gamarra ajustada na posição certa. Para que o cavalo chegue até onde eu quero, a gamarra eu uso como um limitador. E não obrigando o meu cavalo a ficar lá embaixo, entendeu? Eu não posso simplesmente travar a gamarra do meu cavalo, né? O Gabriel. É isso mesmo, tem cavalo que se escapar o mosquetão, quebrar o mosquetão, alguma coisa assim, ele te quebra o nariz, porque né, ele vem de uma vez para cima, ele tá tão acostumado a ficar ali, né, pressionado e na tensão, que a hora que aquilo estoura, ele vaza para cima, né? Então você imagina como é que vem a pancada. E aí você pega aí, o pessoal fala assim, eu não entendo, vocês põem um levantador e trava a gamarra. Então, se você põe um levantador e usar a gamarra errada, né, não faz sentido. Eu coloco sim o levantador no meu cavalo para pôr ele na posição que eu quero. Isso é uma ferramenta que ele se adapta, ele trabalhar bem no levantador, mas põe a gamarra ajustada onde precisa, para dar um limite para o meu cavalo e não para obrigar o meu cavalo, entendeu? São coisas diferentes, né? Vamos aproveitar aqui, ó, mandar um abraço, bastante gente acompanhando aqui. Rapaz, Guilherme, Fernanda, Claudinha, Henrique, José Amparo, né? A Letícia, Gabriel, o Breno Mendes, tá aí também, Beto, né? João, o Richardson tá aí também, Júlio do sindicato, parceiro e amigo, né? O Gabriel Dutra, Malu, Daniel Andrade. E aí, Daniel, joia? Tudo bem? Né? Pessoal, então assim, continuando a responder aí a Vini, Wagner, o Pesqueiro, tem o Gabriel aqui, o Denis, né, o Marco. Então é bastante gente acompanhando. Então assim, essa questão de você saber usar a ferramenta e a hora de usar e para que usar e como usar é muito importante, né? Senão você começa a criar confusão na cabeça do cavalo, né? Então assim, eu não uso artifícios se eu não tiver primeiro tentado na maneira natural, né?
É a mesma coisa a ferramenta. Eu começo com ferramentas básicas, né, que eu sei, por exemplo, eu gosto de trabalhar num bridão D, mas se o cavalo está dificultando para mim no bridão D, é claro que eu vou pôr uma outra ferramenta nele, né? Às vezes, hoje, com o tempo que eu tenho já do cavalo, com pouco tempo montado, eu já sei o que eu posso pôr naquele cavalo, né? Você pega ali, com 10 minutos, 15 minutos que eu estou montado no cavalo, eu já sei se aquilo que está na boca dele vai servir, se eu posso tirar, se eu posso entrar já com outra ferramenta, né? Outra coisa, complementando, tudo no cavalo é por etapa, né? Primeiro eu preciso ganhar o meu cavalo da frente para trás, né? Se meu cavalo está erguendo a cabeça, se meu cavalo não está cedendo, ou seja, daí eu já começo a descobrir que tem problemas, né? Se meu cavalo está erguendo a cabeça, porque ele não encaixa a nuca, né? Ele está com a nuca travada, ele não cede a nuca para mim, ele não destrava a nuca, ele não destrava o pescoço, né? E aí você vem numa sequência, né? Nuca, pescoço, né? Lateral de pescoço, de frente, né? Se soltar a paleta, soltar meio, né? Soltar a garupa, ou seja, tem várias partes aí para eu mexer no cavalo, né? Mas no meu jeito de trabalhar, eu começo sempre da frente para trás, né? Eu não inverto a coisa. E complementando isso que eu estou falando sobre ferramentas, a gamarra, como várias pessoas me perguntaram sobre gamarra, sobre rendilha, sobre rédea alemã, sobre várias coisas assim de artifício, então é isso, né? Sabemos que rédea alemã é proibida, isso aí todo mundo sabe, mas não quer dizer que as pessoas não usem, né? Isso aí, eu gravei um vídeo, pus no YouTube, deu mais de 15 mil visualizações falando sobre isso, né? E o pessoal sempre batendo na mesma tecla, a rédea alemã é proibida. Eu não falei em nenhum momento no vídeo que a rédea alemã é autorizada. Em vários países a gente sabe que é proibida. Mas aí da pessoa falar que ninguém usa é diferente, né? Isso aí são casos e casos, né? Aí tem a rendilha hoje, tem o martingale que a gente usa, tem a gamarra, aí cada um tem um jeito, um método, né? Falar que eu uso a gamarra sim, eu uso a rendilha sim quando precisa, mas tento o máximo possível tentar as coisas mais no natural, para o cavalo ficar mais confortável, né? Me perguntaram, assim, por exemplo, sobre métodos de treinamento, né? Hoje é complicado a gente falar em método de treinamento, porque cada um tem o seu, e como eu falei da outra vez, cada cavalo tem a vamos dizer assim, sua rotina de treino, né? Eu não faço do treino de um cavalo uma receita de bolo onde todos os cavalos vão fazer igual, entendeu? Até mesmo porque a resposta de cada cavalo é diferente, né? Cada cavalo vai responder o exercício de um jeito, num tempo diferente, ferramentas diferentes vão ter que ser usadas e, né? Às vezes eu pego o cavalo mais num exercício do que em outro, porque o cavalo está com uma dificuldade mais num lugar do que no outro. E assim, algumas pessoas me perguntavam, Renato, mas você falou que no exercício o cavalo já te mostra que ele está com problema no percurso? Sim. Né? A maioria das vezes eu não preciso levar o cavalo no percurso para ele me mostrar onde ele está com problema, né? Só do cavalo eu estar mexendo com esse cavalo durante os exercícios, ele já está me mostrando o que nele não está legal, entendeu? Eu não preciso ir lá dar uma passada correndo com ele no tambor para ele me mostrar que ele está travando a costela, ou que ele não está pondo o pé por debaixo dele, ou que ele não está, sabe, que ele está travado de nuca, ou que ele não está entregando. Então assim, eu não preciso ir lá fazer isso, né? E geralmente eu vendo uma passada, às vezes a pessoa, é engraçado porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou fazer curso porque eu não quero ver, eu não quero que ele olhe como eu monto, né? Às vezes ele vai achar que eu não sei, não sei. Eu não preciso, a pessoa não precisa vir aqui para montar comigo para eu ver, né? No vídeo eu consigo identificar um monte de coisa, né? Consigo identificar sobre postura, consigo identificar onde está o erro, consigo identificar se foi o erro do cavalo, se foi o erro do cavaleiro. E isso sim, isso eu estou dizendo no modo geral, gente. E não estou dizendo que não erro não. Tanto é que eu filmo as minhas passadas, eu olho, eu vejo onde eu posso melhorar, eu vejo onde, entendeu? E pergunto para outros profissionais que são mais, assim, que a gente sabe que hoje estão em outros níveis, né? E troco experiência com esses caras, né? Não tenho vergonha nenhuma de chegar, perguntar, de ir lá e trocar experiência, né?
Mas o que eu vejo muita coisa no cavalo hoje, o pessoal ainda tem receio desse perguntar, eu não vou perguntar porque ele vai achar que eu não sei. Tá, tudo bem, você não sabe. Se você não perguntar, você vai continuar não sabendo. Né? Não é vergonha perguntar, o vergonhoso é ir não fazer um negócio que você não sabe por que você está fazendo, para que você está fazendo e qual o sentido disso. Né? Ah, eu vou fazer porque eu vi o fulano fazer. Não, aquilo ele fez porque tem uma explicação. Né? Ah, uma coisa, voltar a perguntar para mim sobre casqueamento, né? Gente, casqueamento e ferrajamento, dê importância demais isso aí no seu cavalo, né? Mantenha isso em dia, né? Vocês não sabem o quanto é ruim para o cavalo ficar com o casco muito comprido, né? Ficar com o casco tudo fodido, quebrado, né? É ruim para o cavalo, né? Às vezes a pessoa fala, é caro casquear. Não, casquear é barato, o problema é você tratar de uma tendinite, né, ser tratado uma lesão mais séria por conta de casqueamento, né, por conta de ferrajamento, por causa do casco estar desbalanceado, desalinhado, aquele excesso de carga em ponto errado. Então, assim, né, eles são pesados, eles são animais de performance. Então, preocupe-se com isso, sim, né? Preocupe-se em ver os dentes do seu cavalo, pedir para o veterinário ver, não só por conta do treinamento, mas por conta de uma boa alimentação dele, né? Ele tem uma alimentação bacana, ele não sentir dor na hora que está comendo, né? Outra coisa que me perguntaram sobre rédeas, né? Assim, eu uso nos meus cavalos uma boa base de rédeas. Isso aí não tem como fugir disso, né? Eu não vejo outra alternativa, né? Quanto mais o meu cavalo estiver respondendo bem numa rédea, ele vai facilitar o serviço para mim, né? Eu não tô falando da rédeas, da modalidade rédeas, né? Até mesmo porque eu não sou competidor e nem treinador da modalidade rédeas, né? E é outra coisa, aí eles já entram numa outra lapidação, numa outra coisa de competição, né? Mas eu deixo o meu cavalo o mais fácil possível para mim na rédea, né? No fato de eu chegar e alinhar um cavalo, né? E aí entra uma pergunta bacana que fizeram assim, como que eu faço para alinhar o meu cavalo de um tambor no outro? Gente, o cavalo tem que aprender a correr reto, né? O cavalo, isso aí, você tem que ensinar isso para ele, né? Não tem como, o cavalo não é assim, né? Você põe ele na pista um pro outro, por exemplo, se você tocar ele de um tambor no outro, ele vai sair para lá e para cá, ele não vai alinhar. Você tem que alinhar ele, você tem que ensinar um pro outro a correr em linha reta, né? Você quer que ele vai do tambor ali, do primeiro tambor pro segundo, ele tem que correr reto. Ele nasce sabendo já correr de um tambor no outro reto? Não, você tem que ensinar, né? Então, assim, são coisas que isso o cavalo aprende. Não é negócio não é automático, né? Eu não ponho ele no primeiro tambor e toco ele no segundo e ele, né? Isso aí, gente, é treinamento, né? Eu treino o meu cavalo para que o meu cavalo alinhe, meu cavalo corra reto de um tambor no outro, né? E não eu tendo que ficar tirando para lá, para cá, né? Não acontece? Acontece, cavalo, às vezes na prova o cavalo quer antecipar, mas você tem que ter recurso ali para saber e deixar o seu cavalo mais afiado possível, para chegar na prova e dar resultado, né? Então, assim, tudo que o cavalo apresenta na pista a gente ensina para ele, né? Não tem outra maneira, né? Meu cavalo, igual uma pessoa falou, meu cavalo corre do primeiro para o segundo fazendo zigue-zague. É claro, ele não está alinhado, né? Se você não alinhar ele, ensinar ele a ir de um ponto no outro em linha reta e sem ficar ajudando ele, né, fazendo com que ele vá reto, e aí ele tenha força e chegue com força no tambor e com velocidade, ele vai ficar fazendo zigue-zague, porque você não ensinou ele a correr reto, né? Ponto de entrada e saída, isso a gente ensina para o cavalo. Então, assim, tem várias perguntas que o pessoal fez que é relacionado sempre a treinamento, aperfeiçoamento do treino, né? E aí você fala, um cavalo pronto. Isso foi uma pergunta que me fizeram também. Um cavalo pronto, ele vai ser pronto a vida inteira? Não. Ele tem que manter aquele treinamento, ele tem que manter alta performance. Porque se você largar ele sabe fazer, mas ele vai ter dificuldade em fazer, né? Ele começa a dificultar, ele começa a ter vícios, ele começa a ter problemas, ele começa a endurecer, se você não arqueia, se você não trabalha esse cavalo, não alonga ele, não faz ele, né, ele vai começar em vez de evoluir,
né, regredir, né? Então assim, são cavalos de performance, então ele tem que estar em trabalho, e trabalho bem feito, não é qualquer tipo de trabalho, né? Então assim, é bem bacana as perguntas que o pessoal tem mandado, né? Sobre esse sentido de treinamento, de saber como a gente faz, né? Eu acho bem bacana essas perguntas, né? Uma outra pessoa me perguntou, ele veio e comentou comigo que o cavalo dele não tava firmando garupa, né? Então assim, aí eu fui conversando. O que acontece? Ele mexeu demais na garupa do cavalo, ele soltou muito a garupa do cavalo e esqueceu a frente do cavalo. Então o que estava acontecendo? O cavalo dele estava movimentando mais e tirando a garupa do que movimentando a frente, né? Então o que acontece? Um cavalo desse aí no tambor, a hora que ele chega, em vez dele rodar em volta do tambor, a paleta dele ser rápida e ele sair, e o pé vir por baixo e ele sair com impulsão, o que ele faz? Provavelmente ele vai fazer o quê? Ele vai travar a frente e jogar a garupa, ele vai tirar a garupa do lugar. Ou seja, se ele tira a garupa do lugar, ele tira o pé de apoio, ele tira a impulsão. É aquele cavalo que não sai reunido, impulsionando e explodindo para frente, né? É aquele cavalo que roda a garupa, vai embora, a garupa vai embora, a frente dele fica parada. E aí, ou ele explode para fora, alguma coisa ele vai fazer, não vai ser aquela virada bacana. Aquela virada reunida com o pé por baixo e saindo para frente com impulsão, entendeu? Então assim, tem várias e várias coisas aí que o pessoal pergunta, mas você vê que está sempre relacionado lá atrás. Como esse cavalo está sendo trabalhado, como esse cavalo está sendo feito, né? É o que eu volto a dizer pro pessoal, se fosse fácil assim treinar um cavalo, né? Todo mundo treinaria, todo mundo ganharia prova, todo mundo... Mas a gente vê que é difícil. E o resultado é aos poucos, a gente não consegue fazer um cavalo do dia para noite, né? Foi o que eu falei também para outra pessoa. Se enchesse a pista de tambor fosse resultado da marca, nossa senhora, você pode pôr 10, 20, 50 tambor, mas se você não souber o que você está fazendo, se você não tiver um treinamento focado, se você não tiver objetivo, se você não souber passar isso para o cavalo, você só está com a pista cheia de tambor, né? Você não está fazendo mais nada, né? No meu caso, o meu cavalo ele adianta a paleta no círculo, né? Então, o Vags, essa adiantada, você fala como assim? Ele já entra com a paleta para frente, já embicando o bico da paleta no tambor? Você quer dizer? Né? Porque o que acontece? Tem cavalos que começam a ficar, eles já ficam tão preparados, e aí geralmente a gente começa às vezes tirar o cavalo com a outra rédea, achando que você está tirando ele. E geralmente esse cavalo põe mais a paleta para dentro ainda. Porque você tira o pescoço, mas a paleta dele vai, entendeu? Isso aí tem duas coisas que podem estar relacionadas. Tem cavalos que começam a ficar muito ansioso para virar, entendeu? Então ele já chega armado. Quando ele chega armado, ele põe a paleta já na frente. E o que a pessoa geralmente faz? Puxa o focinho dele para fora, né? Puxa para fora para tirar ele de cima do tambor. Só que acontece, quando você puxa o focinho para fora, você está invertendo ele. Você está jogando o focinho para fora e a paleta mais para dentro ainda, né? O que ele vai fazer? Ele vai entrar com a paleta de uma vez. Ele não vai ter espaço para virar, né? Quando ele chega com a paleta, o que ele vai ter que fazer? Ou ele vai ter que reduzir demais para tentar sair fora ali do tambor, ou como ele vai entrar com a paleta muito em cima, qual é o risco dele derrubar? Se ele não achar ângulo, ele vai explodir para fora na saída, entendeu? A hora que ele entrar, que você pegar na rédea dele e tirar, o que ele vai fazer? A saída dele ele vai explodir para fora, ele vai sair longe do que ele teria que sair, né? O que está acontecendo? Ele está vindo, pondo a paleta na frente, querendo travar essa paleta ali, né? O que ele precisa? Ele precisa movimentar essa paleta, ele precisa soltar ela e passar essa paleta do tambor, né? Ele está travando no meio do giro, ele está adiantando a paleta, né? E aí, esse adiantar de paleta, às vezes, começa a acarretar outros problemas. Porque você começa a puxar o cavalo para fora, você tenta tirar ele, né? E vamos dizer assim, não vai ser no percurso, não vai ser correndo ali que você vai corrigir isso, entendeu? O Wagner, tem muito treinador que arrasta muito cavalo na rédea. Sim. Então,
Aí é que tá, né? Toda vez que eu ponho a mão na boca do meu cavalo, né, meu cavalo pensa em querer reduzir, ele querer parar, né? Então, ou seja, se eu precisar fazer força na boca do meu cavalo, quer dizer que meu cavalo não está preparado, né? Toda vez que eu tô pondo a mão ali, que eu tô querendo arrastar ele, ou seja, ele não tá vindo preparado para o giro e fazendo o giro solto, né? De eu só abrir a mão para ele e ele vir. Ou seja, ele tá esperando a minha mão puxar ele, né? E geralmente quando eu arrasto o meu cavalo, eu vou tirando o equilíbrio dele, né? Chega lá atrás do tambor, eu tenho que fazer força e arrastar ele de uma vez, ou seja, ele não tá vindo fácil, trabalhando fácil com a paleta. A hora que eu abro a mão, ele vem, né? Ele tá pesando na embocadura. Ou seja, ele tá mascando às vezes o bridão, ele tá pondo peso no bridão e querendo empurrar o bridão, entendeu? E esperando a tua mão vir pra ele girar. Ou seja, não é um cavalo fácil de tocar, né? É o que eu sempre falo pro pessoal. Assim, como que um menino, né, um mais novo, um kids, um jovem, vamos dizer assim, como que um menino vai dar marca num cavalo arrastando ele? Ele não tem força para arrastar um cavalo, né? Então você concorda comigo que esse cavalo tem que estar muito fácil na mão dele? Esse cavalo tem que estar extremamente fácil na rédea. A hora que esse menino abrir a mão lá atrás do tambor, esse cavalo tem que vir que nem um estilingue na mão dele ali e já sair impulsionando, né? Você já pensou um menino, um kids, um jovem ter que arrastar um cavalo no tambor, né? Assim, esse é o meu jeito, meu pensamento, né? Por isso que eu falo muito de rédeas, eu gosto bem de rédeas. Eu acho que é a base para um cavalo. Isso em qualquer modalidade ele vai ter que trabalhar bem numa rédea, né? Ele vai ter que ser fácil. E daí que eu falo pro pessoal que seu cavalo tem que ser prazeroso de você montar. Você tem que chegar no seu cavalo, você pôr a mão nele ali, ele tá fácil, ele tá bem, né? O cavalo tem que ser prazeroso para você montar. Agora, toda vez que você põe a mão no seu cavalo briga com você, puxa você para frente, briga na rédea, é uma briga, você compra uma briga com o cavalo toda hora. Ou seja, isso vai passar a ser uma guerra, né? A pessoa não tem prazer em montar. Quando ele desce do cavalo, ele fala, nossa senhora, graças a Deus, acabou, né? Agora, quando você monta num cavalo bom, você não quer descer, vamos dizer assim. E aí entra num ponto bacana que é o seguinte, quais são os cavalos que geralmente a gente perde, né? Que você vê aí e fala, fulano perdeu, que o cavalo dele era bom, era uma máquina para trabalhar, mas fulano perdeu ele, né? Geralmente são cavalos bons, cavalos inteligentes, por quê? Porque esses cavalos trabalham muito fácil e eles são bons de a gente montar. Eles são gostosos, então você vai, fica fácil o serviço. Só que você pega e põe na mão vamos dizer, do proprietário, tem proprietário que às vezes não tem muita noção. E treinadores às vezes também não tem muita noção, não sabe a hora de parar. E aí o cavalo bom, você vai exigindo tanto dele, ele não tem nunca que ele tem alívio, que chega uma hora que ele vira o pavio, você perde o cavalo bom. Aquele cavalo top seu, aquele cavalo bom, aquele foi pro vinagre. A cabeça dele às vezes já não, entendeu? O cavalo já começa a ficar bravo, já começa a embravar, fazer o serviço, tudo para ele já não vai, entendeu? Então assim, tem sentido, tem muita gente que arrasta cavalo na mão, não é o bacana. Tem muita gente que você olha, não tem às vezes posição para montar no cavalo. Ele não tem um pingo de equitação, ele não entende posição de perna, ele não entende os pontos que ele precisa trabalhar no cavalo, onde ele põe a perna, que altura que ele leva a mão, que hora que ele está trabalhando um pescoço, uma nuca, né? Ele não sabe aonde ele vai pôr a mão para trabalhar cada parte do cavalo, ele não sabe onde ele vai pôr a perna, ele não sabe como ele vai sentar ali, estar montado na sela. Então assim, tudo isso vai complicando para o cavalo, né? Pessoal, mandar mais alguns abraços aqui, o pessoal tá entrando aqui ao vivo aqui, o Marco Reis, Edson Carvalho, Emerson Gottmarks, a Renata Mengele. E aí, Renata, tudo bem? Joia? Aras Querigma, o Ronaldo é treinador de rédeas. O Ronaldo tá sempre aí, né? Acompanha o trabalho do Ronaldo aí no Instagram também, tô sempre dando uma olhada nos vídeos dele aí. O cara é top, né? Renato Rosa, Júlio Barros, Estância 2E, tá aí. Um abraço, pessoal. Tudo jóia, né? Tem mais gente, Ziran Ranch, Ami Fila, né? Rayane, Alessandro. Então, pessoal, hoje eu queria
geralmente bater esse papo, responder as perguntas, essas dúvidas que vão aparecendo, o pessoal vai me mandando, né? A gente procura sempre estar evoluindo, né? Buscando coisas novas, buscando conhecimento, buscando fazer cursos com profissionais diferentes, trocando experiências, né? Tem alguns profissionais que eu acho que assim, têm uma cabeça diferente, né? Tem um pensamento diferente e aí por isso vão se destacando. Outros vão fechando a mente, vão achando que, né, o cavalo é a mesma coisa desde muito tempo atrás, e o cavalo está evoluindo, né? As linhagens estão evoluindo, os potros estão evoluindo, e se a gente não acompanhar, a gente vai ficando para trás, né? Se você não se especializar cada vez mais, não entender mais de cavalo, né? E não só do treinamento, eu estou falando entender do cavalo, entender a cabeça de um cavalo, entender que ele precisa ter o descanso dele, ele precisa ter a hora dele aprender, dele focar. Não é cansaço que faz cavalo trabalhar, geralmente o cavalo cansado não aprende. Então assim, vejo que falta muito conhecimento e muita parte técnica às vezes, né? E muito bom senso da coisa, né? Você ter bom senso de trabalhar um cavalo, de você treinar um cavalo e saber o limite do seu cavalo, né? Então, pessoal, mais uma vez, queria agradecer a todos aí que acompanham ao vivo. A última transmissão ao vivo que eu fiz, foram mais de 100 pessoas, cento e poucas pessoas, e depois eu deixei gravado uma parte e bateu mais de 200 visualizações a mais. Então assim, só tenho a agradecer o pessoal que acompanha meu trabalho, que tá sempre torcendo aí, manda as mensagens no particular, né, manda as perguntas. Então assim, pessoal, muito obrigado mesmo, né? Espero poder estar sempre ajudando no que eu posso, que é trabalhar cavalos, que né, viver com os cavalos aí, e cada vez mais poder ajudar e ser um profissional melhor. Tá joia, pessoal? Fica aí, acho que durante a semana eu vou ver se eu consigo responder mais algumas perguntas, né? Mas por hoje é isso. Quero agradecer a todos aí. Um abraço, né? Fique com Deus. Hoje mudamos o lugar aqui, estamos aqui na pista. Olha lá. Lá tá os tambores. Ali tá, olha lá minha filha ali, ó. Tá montada acompanhando, olha lá. Dá um oi pro pessoal aí. Vai na mão aí. Ela tá ali também, montada olha lá, na égua dela. E olha lá, já tem uma amarrada lá para trabalhar. Então valeu, pessoal, um abraço a todos, fique com Deus e até mais.